Olá, eu sou Jussara Rigg do Ateliê Mimos da Jussi e estou aqui hoje para mostrar para vocês como começar na costura criativa. O início deve ser sempre proporcionando uma costura reta perfeita e para isso muito treino é preciso. Os retalhos nos ajudarão nisso. Primeiro eu faço a escolha dos retalhos, que pode ser aleatória. E agora vamos passar os retalhos. A nossa misturinha de água, álcool e amaciante é sempre muito importante. Passo e reservo. Quando passamos o tecido, ele nos dá a possibilidade de entendermos o real tamanho dele. E a nossa costura fica sempre bem estruturadinha. Então, a paciência, o capricho são sempre muito importantes. Fora tudo, fica com um cheirinho delicioso do amaciante. Então, quando nós temos já bem passadinhos nossos tecidos, aí nós temos aqui a nossa tábua de corte e os nossos retalhinhos já prontinhos para serem usados. Daí nós vamos seguir no corte dos nossos tecidos. Nós podemos escolher a largura dele e o comprimento também. Após cortarmos, nós faremos a junção dessas tiras, desses pedaços de retalho. Para a gente utilizar a régua ou a régua, para quem não tiver essa, que é específica de pet, nós precisamos cortar os tecidos. Para quem não tem a tábua e a régua, pode usar a tesoura também, tá bom? Então, nós temos aqui esta régua e a tesoura, que dá para fazer desta forma. Eu vou marcar aqui. Se for usar a outra caneta, a gente faz no avesso do tecido, tá? Porque eu não recomendo o uso da outra caneta. A caneta fantasma, vocês lembram que eu disse que a gente pode sim utilizar, porque depois o ferro apaga. Então, nós vamos fazer tiras de 5 centímetros. Então, eu vou marcar aqui para quem não tem a outra régua, tá? E daí eu vou ensinar com a outra régua. Então, daí eu traço os 5 centímetros aqui, eu traço, e daí eu venho com a tesoura e eu corto exatamente em cima do risco que eu acabei de fazer. Pronto, então aqui eu já tenho uma tira e quero ela exatamente deste tamanho. Reservo. Para quem já tem a tábua de corte e esta régua, que é de pet, como é que eu posso fazer? A tábua me dá a possibilidade de medir de 5 em 5, então é só encaixar certinho, verificar se ele está retinha aqui, e aí o meu corte, ele é exatamente na próxima linha dos 5 centímetros. Aí eu coloco minha mão bem firme, apertando para baixo, e o cortador ele vem ao lado da régua, bem grudadinho, e eu levo esse cortador até o final. Quando eu termino, eu fecho para não ter perigo de danificar a lâmina. Tiro e a minha outra parte já está cortadinha. Reservo. Vou fazer novamente para quem ficou com dúvida. Veja bem, tenho a linha onde eu vou encaixar. E a linha onde eu vou encaixar também para ver se está retinho. Esse meu retalhinho, ele não está reto, vejam bem aqui e nem aqui. Então, é isso que eu vou fazer agora. Eu puxo ele um pouquinho para cá e esta linha vai ser a minha base para que esta parte do tecido fique bem retinha. Encaixo a régua exatamente nessa linha, abro o meu cortador, daqui, levo até lá e pronto, o meu tecido neste lado já está retinho. Falta acertar aqui
que também eu faço exatamente a mesma coisa. Levo ele um pouquinho acima, vejo se ele está retinho aqui e corto. Tiro. Ah, Jússi, mas eu não tenho esta régua. Eu tenho a tábua de corte, mas eu só tenho esta régua e o cortador. Não tem problema. A gente coloca o lado mais larguinho da régua, exatamente nos 5 centímetros seguintes, e eu vou passar o meu cortador, fecho, e ele já está aqui, o meu outro tecidinho. Reservo. Então, sempre, vocês perceberam que eu uso as laterais do tecido. Nunca vou fazer 5 centímetros aqui no meio. Sempre eu vou alinhar ou deste lado na reta, ou deste lado na reta. E quando eu alinho aqui e aqui, eu consigo ver se o meu tecido está totalmente retinho ou se ele precisa de algum acerto, como aqui e aqui. Então, lá vou eu acertar. Nunca, ó, aqui eu acerto e aqui eu acerto também. E aí, ele está pronto. Só que daí, eu quero 5 centímetros. Nunca eu vou fazer os 5 centímetros aqui no meio. Por quê? A intenção de usar o retalho ou qualquer outro tecido é de aproveitar ao máximo o nosso tecido. Então, veja bem neste. Eu vou cortar aqui 5 centímetros e ele já me possibilita outra parte aqui. Então, eu tenho 2 partes de 5 centímetros e uma tirinha que eu não vou aproveitar agora. Ao passo que, se eu cortasse somente uma tira de 5 centímetros aqui no meio do tecido, aí eu perderia as laterais e o meu tecido não seria reaproveitado da forma correta. Então, assim, eu tenho 2 partes e a minha economia de tecido, ela fica grande. Esse tecido, ele é maior. Então, como eu faço? Eu abro ele todinho para cortar? Não precisa. Se eu acertar as 2 pontinhas, eu posso cortar de uma só vez o tecido dobrado. E daí sim verificar a melhor forma de ocupá-lo, né? Os tamanhos que eu quero desta peça aqui. Então, eu acerto ele também na linha horizontal e aqui na linha vertical, onde eu pego daqui até aqui embaixo, que é o melhor aproveitamento do meu tecido. Ao dobrá-lo, eu faço a mesma coisa. Eu acerto aqui e acerto aqui, que já está dentro do que eu preciso. E agora, os 5 centímetros, eu posso me guiar pela tábua ou então pela régua. Que se eu encaixar essa costura mais larguinha aqui nesta minha parte, eu consigo entender que daqui a aqui eu vou ter os 5 centímetros. Então, eu cortei, aí é só eu caminhar, colocar de novo a minha parte mais larguinha dos 5 centímetros no corte que eu acabei de fazer e finalizar aqui. E daí sim, eu tenho aqui 2 tiras maiores e eu posso fazê-las do tamanho que eu quiser. Por exemplo, esta eu quero que saiam 2 pedaços de 15 centímetros, pronto. E essa eu quero uma tira maior. Desta eu quero que saiam 2 de 10 centímetros, aqui. E desta tira grande, que ela ficou com mais de 30 centímetros, eu vou querer uma tira de 20. E essa tirinha menor que ficou com 16 centímetros. Então, aqui estão meus retalhos. Ah, e uma dica que eu esqueci, o cortador. Terminei de usar, eu fecho. E outra dica é a seguinte, o cortador, ele só caminha para frente. Eu não posso voltar com o meu cortador para que a lâmina não seja prejudicada.
Então, a primeira coisa, quando a gente vai usar a máquina, nós temos que encher a nossa bobina. Então, nós temos a bobina aqui, o carretel de linha aqui. Nós vamos puxar, passar pelo tensor aqui. Ó, a linha vai ficar esticadinha. Aí, a gente vem com a ponta da linha. Nossa bobina, ela tem um furinho aqui em cima. Aí, nós vamos passar a linha de dentro para fora. Seguramos aqui. E daí, sim, colocamos ela aqui, para cima. E daí, com a máquina já ligada, nós empurramos. E no pedal, a gente acelera. Pode até cortar esse pedacinho que fica para fora. E aí, a nossa bobina vai se enchendo. A bobina a gente pode encher até onde quiser, tá? Pode ser só um pouco, ela pode ficar cheinha. Quando ela ficar cheia, ela bate aqui nesse branquinho do outro pininho. A nossa eu quero desta forma aqui. Puxo pra cá, tiro, corto a linha e daí sim eu vou colocar a bobina na caixinha dela. Daí eu vou retirar a tampinha. Lembrando que algumas máquinas têm a bobina em outro lugar, geralmente aqui em cima, daí tem que ver certinho como é que abre. Aqui, ó, a minha estava com outra cor de linha, como eu não quero essa cor, foi por isso que eu enchi esta bobininha. Coloco, passo, aí eu seguro, encaixo a orelhinha lá dentro, fecho a tampinha. Volto a caixinha e agora a gente vai passar a linha. Se vocês perceberem, na máquina de vocês, ela tem setinhas, que é por onde a linha tem que correr, tá? Então, nós vamos seguir aqui. Ela vem reto, reto, aqui. Desceu, sobe, encaixa aqui. Importante isso estar sempre para cima. Às vezes ele está para baixo e a gente não vê. Aí encaixamos aqui, a gente volta aqui e o 4 é aqui embaixo, neste clipezinho aqui. E aí sim a gente vai colocar a linha na agulha. Para isso, existe uma forma diferente de cortar a linha. Se eu cortar reto, a pontinha da linha fica mais difícil de entrar na agulha. Cortando na diagonal, ela já forma um biquinho, então daí fica mais fácil de colocar a linha na agulha, porque ela fica com uma pontinha. Aí você coloca. As máquinas também têm diferentes formas de colocar, tá? Ó, aí eu coloquei a linha e eu seguro. Essa nossa é de frente para trás. A máquina reta industrial é do lado, então cada máquina tem esse diferencial. E agora eu tenho que pegar a linha que está lá dentro na bobina. Aí eu faço o quê? Eu giro aqui e a minha agulha desce. Eu continuo a girar e a minha agulha sobe. Esta linha eu puxo para cima e ela traz consigo a outra linha que estava lá embaixo. E agora eu tenho as duas linhas que eu vou empurrar para trás para a gente começar a costura. Para levantar o meu pezinho, tem uma alavanquinha preta aqui atrás, que eu subo e aí eu empurro essa linha para trás. Aqui vai ficar o vãozinho onde a gente vai colocar o tecido. E aqui eu tenho várias marcações. O nosso tecido vai ocupar um pezinho de máquina. É quando o meu tecido, ele vai ficar exatamente nesta posição aqui, ó. Tecido e pezinho, exatamente na mesma direção. Então, agora chegou a hora de juntarmos os retalhos. Como é que eu faço isso? Para que a minha costura fique sempre do lado correto, eu vou selecionar 2 tecidinhos e sempre eu vou colocar para costurar frente com frente, exatamente colocadinhos assim. Venho para a máquina, eu vou arrumar aqui, ó, tecido e pezinho. Eu vou baixar,
Percebam que o tecido fica exatamente aqui na direção do meu pezinho, ó. Para fazer a costura reta, eu vou precisar mexer no ponto. Então, a agulha, ela tem que estar para cima, na posição A. E como o tecido, ele é fininho, não tem nada ali que vai deixá-lo mais grossinho, no 2,5 fica um ponto legal. Agora sim, baixamos a agulha no manual, aí eu vou um pouquinho só para frente e já vou dar o retrocesso. Seguro e piso no pedal. Agora sim, eu vou para frente. Uma das minhas mãos sempre guia o tecido. Chegou no final, retrocesso. Subo a agulha, levanto a alavanquinha, puxo, ou eu corto a linha no manual, ou esta máquina tem o corte aqui. Sempre já vou cortando aqui as linhas. E a costurinha está feita. Aí eu sigo esse mesmo passo, juntando os retalhos. Escolho outro, junto, venho para a máquina, coloco um pouquinho para frente, retrocesso, solto, continuo, retrocesso, agulha para cima, alavanquinha, corta, corta a linha. E a nossa tira vai crescendo. Coloco certinho. Qual é a importância desse meu? Vira um pouquinho para frente e dar o retrocesso. Quando eu não faço isso, o meu ponto ele fica simplesmente costurado. E à medida que eu for fazer isso aqui no tecido, ele vai abrir. O retrocesso deixa o paninho preso certinho, uma parte na outra, tanto no começo e no final. Eu vou fazer esse daqui sem o retrocesso no final. Levantei, cortei e agora eu vou mostrar para vocês a diferença. O retrocesso é muito importante. Quando eu abro o tecido, onde eu fiz o retrocesso, ele não abre a costura. Quando eu não tenho retrocesso, ele faz isso. E isso daqui, numa peça, a hora que a gente for emendar os retalhinhos, vai fazer grande diferença, porque daí na hora de emendar vai ficar todo torto. Então, o retrocesso é importante. Por que é que eu disse que a gente coloca sempre o direito de um tecido com o direito do outro para unir os retalhos? Vejam bem. Direito com direito. Aí eu vou costurar e vou explicar certinho para vocês o porquê. Vejam bem, quando eu abro, o direito ele vai ficar sempre sem a costura de trás. Ele fica sempre certinho, só a parte que eu vou colocar no meu que eu vou colocar na minha peça. E essa tira, ela vai sendo construída até que vocês estejam bem firmes na costura reta. O importante é que essa costura seja sempre bem retinha. Porque quando a gente não tem a costura reta, ela pode começar aqui, terminar lá em cima, começar aqui e descer. E daí o que acontece? As peças ficam tortas. Então, primeiramente, para treinar essa costura reta, nós vamos unir os retalhos de forma que se forme uma grande tira. E a partir daí, nós montaremos uma peça. Agora eu vou mostrar para vocês qual a importância das mãos guiarem o nosso tecido, para que a costura fique reta. Então, primeiro passo é juntar bem certinho aqui
E depois eu tenho que ver aqui na máquina que ele tem o final do pezinho aqui, que é onde nós vamos colocar o tecido, e é ele quem vai guiar a nossa peça aqui, o nosso tecidinho, ó. Então eu coloco, vocês estão vendo que ficou bem certinho o pezinho da máquina no tecido. Quando eu baixo, que eu vou dar o primeiro pontinho retrocesso, eu não posso deixar que esse tecido fique livre, ó. Eu tenho que guiá-lo para que ele continue nessa marquinha aqui, ó. Agora eu não vou guiar, tá? Vou dar o retrocesso e vou deixar livre. Olha o que aconteceu. A costura começa aqui e termina aqui. Olha o espaço diferente de um para outro. Olha quando eu abro. Ela fica uma costura na diagonal, diferente desta que ficou retinha, olha. Uma abre para lá e a outra retinha. É desta costura que nós estamos falando, da costura guiada, da costura reta. Então, vejam bem, a tira está sendo construída. E vejam a diferença quando a gente já vai fazendo o acabamento do corte das linhas, a limpeza do trabalho, para quando a gente não o faz. Isso é super importante, o corte das linhas, para ficar sempre um belo trabalho. Juntamente com isso, nós temos agora que passar as costuras de forma aberta. Então, eu vou abrir a costura, abrir e passar o ferro para que ela fique assim, para um melhor acabamento na hora da confecção da nossa peça. Então, agora nós vamos abrir a costura do nosso trabalho. Nós abrimos e a misturinha e o ferro. E nós vamos deixando o nosso trabalho assim, com a costura aberta. E agora eu vou dar uma dica que é muito importante. Se o nosso tecido for liso e bem clarinho de um lado, quando eu abro a costura e passo, o que acontece? Parte do que está aqui vai aparecer do outro lado. Ainda não é o caso desse porque ele é estampado, mas se ele fosse bem clarinho, essa parte refletiria aqui quando virássemos. Então, neste caso, quando o tecido for muito clarinho, nós podemos deixá-lo virado para um lado só, para o lado que for mais escuro. Então, a gente abre a costura assim, ou deixamos virados para um lado só, como fizemos nesta daqui. Sempre virado para o lado mais escuro da peça. E agora, uma dica: não economize no tamanho da sua tira. Em breve, montaremos uma linda peça para você. Surpreenda-se! Até a próxima!